Estamos começando mais um CA News Entrevista aqui na Rede TV+, TV Arte HD. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui comigo, meu amigo Douglas Gomes, vereador aqui de Niterói. Um vereador aguerrido, lutador, um vereador que mostra para que veio. Douglas, é um prazer ter você aqui no nosso programa. Prazer é meu. Boa tarde a todos, bom dia a todos. Não sei que horas a população está assistindo, então boa noite, bom dia, boa tarde. Que Deus abençoe a todos. É um prazer estar aqui, Emi. Parabéns pelo trabalho, pelo empenho, dedicação em fazer o jornalismo sério e correto. Hoje em dia isso tá difícil, né? Tá complicado. Felizmente muitos aí estão utilizando o jornalismo, o bom jornalismo, como uma máquina política, militância, ideológica e militante. Então parabéns pelo trabalho e obrigado por até que enfim me convidar, né? Bom, Douglas, vamos começar. Como a gente está passando em vários municípios do estado do Rio de Janeiro, conta um pouquinho da sua história. Assim, um pouquinho da sua história política, você ter chegado a vereador em Niterói. Bom, sou Douglas Gomes, nasci em 1990 aqui em Niterói, né? Nasci e cresci aqui na comunidade do Sabão, próximo ali à ponte, subida da ponte Rio-Niterói. A família humilde, minha mãe costureira, perdi minha mãe com 10 anos, quando eu tinha 10 anos, meu pai vigilante, e graças a Deus meu pai logo depois casou com uma mulher que era evangélica, então logo após eu perder minha mãe, ali com 11, 12 anos, a gente começou a ir para a igreja, então isso me ajudou muito, né? Eu me converti, me batizei, comecei a estudar música, sempre estudei em colégio público, né? E nunca não tenho essa veia política, né? Não tenho essa referência política em casa, mas sempre tive a referência de princípios e valores, né? Isso que norteia a minha vida hoje. E ali quando eu tinha meus 25 anos, estava morando em São Paulo, né? Trabalhei numa empresa de transporte por 8 anos, na parte de logística, e eu comecei a ver o que estava acontecendo no Brasil. Quando tinha 23, 24 anos, naquela época do impeachment da Dilma, né? Fora Dilma, eu comecei a olhar, né, mais a política. E quando eu retornei para a cidade de Niterói, após ficar uns 3 anos fora, eu comecei a buscar entender a política local, né, conhecer os jogadores. Sempre estive presente na Câmara Municipal, né, nas audiências públicas, nas sessões para aprender, anotando, né, principalmente nas votações da lei orçamentária, que é algo muito importante, aquilo que norteia onde será gasto o orçamento da população. E até então eu não tinha esse interesse de ser vereador. Mas você sempre foi também questão de militante da direita, né? Sim. Antes de você vir candidato, você tem um movimento Endireitando Niterói. Em 2016, eu criei o movimento Endireitando Niterói. Mas o intuito dele, a priori, não era uma questão de direita conservadora. Era o endireitar de consertar a cidade. Porque a gente vivia um momento na nossa cidade, no município de Niterói, né? Você conhece muito bem, muita violência, o auge da violência em 2015, 2016. É verdade. O auge da violência, você via bandidos roubando um celular que custa 2, 3 mil reais com um fuzil de 40 mil que custa no mercado. O fuzil estava na beira da rua. Na beira da rua, na Zona Sul, na Praia de Boa Viagem, próxima ali Gragoatá, Icaraí, Charito, São Francisco, e não tinha hora. Era de manhã, tarde, noite, de madrugada, você via um fuzil na rua, rodando no centro de Niterói. E a gente também tinha a questão da má gestão, problemas nos hospitais, muitos buracos nas ruas. Então eu comecei a apostar essa questão, né, de endireitar, de consertar a nossa cidade, sendo que em 2018 foi inevitável, né, não pegar o movimento Endireitando Niterói e transformar de fato num movimento de direita. Né? Ele sempre teve... Eu costumo dizer que você não precisa ter uma formação conservadora para ser conservador. Você não precisa fazer estudar aula, né, os maiores filósofos, não precisa. Eu nunca tive esse estudo de Olavo, eu conhecia há pouco tempo na política, há 5 anos, né? Mas eu comungo com as ideias do Olavo não por ler o Olavo, mas porque meu pai e minha mãe me ensinou, né? Os dois me colocaram no caminho correto.
Então, a questão do costume, da família, eu nasci conservador, né? Me criei conservador, né? Então, naquela época, o movimento meio deu a tangente, de fato, se posicionar como alguém, um movimento conservador, sem deixar o princípio que gerou a criação desse movimento, que é se cuidar, né? Que é cuidar da cidade, que é consertar a cidade, que é arrumar a cidade. E isso aqui eu já faço uma crítica. Infelizmente, a gente tem visto que muitos movimentos conservadores foram criados, mas eles esqueceram a essência do bem comum. Exatamente. Que é verificar como é que está o hospital, verificar como é que está o saneamento básico, como é que está o transporte público. Ser conservador é isso também. Ser conservador não é só lutar contra o aborto, né? Não é só ter a bandeira... Exato. De conservador e ficar batendo na esquerda o tempo inteiro. Exato. Cuidar da sua população. Exato. Você fazer um trabalho também de conscientização, mas Sem de dúvida. cuidar. Sem dúvida. Depois que politizaram essa questão toda, essa politização que tem dois polos, o conservador não é ideologia política. O conservadorismo é um estilo de vida. Sim. É uma maneira que você conduz a sua vida. E eu lembro dessa questão do Indiretando Niterói, você bem aguerrido, né? Teve a questão da ideologia do gênero, que foi querer votar daqui em Niterói 16, vocês foram para a Câmara, carro de som em frente à prefeitura, e você continua fazendo isso até hoje. Até hoje, né? até hoje, a mesma postura. A mesma postura. Quando eu apenas militava, né, e fazia esse enfrentamento, teve essa votação que você lembrou em 2016, que era referente ao Plano Municipal de Educação, que continha ali a política de gênero implementada nesse plano que nós conseguimos derrotar através da pressão popular, e também nas votações de aumento de salário de vereador. Que teve vários. Aumento de salário de prefeito, a gente colocou um carro de som na frente à Câmara. Aumento de secretaria. E vale lembrar, eu venci a eleição em 2020... E dia 30 de dezembro de 2020 eu estava com um carro de som na porta da Câmara, antes de tomar posse, lutando contra o aumento do meu salário. O aumento que eles iam colocar na calada da Exato. Lá, eles iam dobrar o aumento. Exato. O salário ia aumentar de 34% o salário dos secretários, do prefeito e dos vereadores. Então, assim... aumentaria toda a cadeia da máquina pública. Toda. Então, assim, eu me vejo como alguém que presta um serviço para a população. E não acho digno eu ter um aumento de 34%, enquanto o servidor está tendo 1,98%. Ou nem recebendo, né? Ou nem recebendo. Mas quando recebe, no mesmo ano que teve aumento de 34% para o secretário, teve um reajuste de 1,98% para o servidor. Então, assim, é incoerente. É muito incoerente. Minimamente incoerente. Agora, essa militância sua, esse seu lado aguerrido, que as pessoas ligam você diretamente também à questão do Bolsonaro, né? Vamos colocar assim. Mas eu sei que não é só isso. Eu sei que você defende a bandeira independente do Bolsonaro ou não, mas Bolsonaro foi aquele líder que se identificou e chegou a unir algumas pessoas ligadas mais à direita e tal. Você teve o mandato, ganhou, foi bem votado, foi eleito vereador e logo 2 anos depois você bota a cara para deputado estadual. Então, que coragem, irmão. Isso foi um resultado que me surpreendeu muito. Né? Primeiro, eu contei a minha história. Aí você pega a história que eu contei, né? Nascido e criado numa favela, pai e mãe humilde, sem nenhum padrinho político. Primeira eleição, ter 2.416 votos em 2020 e ser eleito. Exatamente. Isso primeiro, politicamente é impossível. Humanamente é impossível. Tem uma máquina que você... E foi a eleição mais difícil, que teve o dobro dos candidatos. E foi a eleição da pandemia. Sim. Então era difícil fazer campanha, era difícil entregar papel na rua. Porque, bota máscara, não sei o quê. Então, assim, era difícil, foi uma campanha muito difícil. Normalmente, em Niterói, nós temos 380 candidatos. Nessa eleição, nós tivemos 716 candidatos. O dobro, praticamente. Né? Então, assim, fica mais concorrido. E quando eu conto toda essa história e falo que eu hoje assumo uma cadeira de vereador na Câmara, eu já falo, é Deus. Então, o improvável chegou ali. E, através do nosso trabalho, nós vimos que a gente tinha uma condição de disputar à altura uma candidatura de deputado estadual. Né? E, graças a Deus, nós tivemos 28.280 votos espalhados pelo estado. É muito voto. Diversos municípios. Teve município que eu não fui e tive voto. Muito bem votado. Em Niterói eu tive 15.608. É muita coisa. Fiquei em 4º lugar em Niterói.
eu fiquei em primeiro lugar na região oceânica, né? E vale lembrar, o candidato da máquina, com a Emusa, com todas as empresas públicas, com todo o recurso das empreiteiras injetando o dinheiro dele, ele teve 1.000 votos a mais que eu. Brincadeira, né? A outra que tem várias secretarias teve 50 votos a mais que eu. E eu que não tenho nada, né? Só o povo que acredita e confia no meu trabalho. E quando você fala no Bolsonaro, é importante falar que conheço pessoas que votaram no Lula e votou em mim. Aí você fala, Douglas, como é que isso pode? Como é que isso acontece? Vota em você, né? Na pessoa, não é na... A pessoa enxerga em mim coisa que não enxerga na vereadora do PT, que disputou a mesma vaga. A pessoa olhou assim, olha, não concordo com o presidente dele. Beleza. Então tem que escolher um estadual. Quem é a vereadora do PT? Não fiscaliza, não faz o seu trabalho. E quem é o vereador do Bolsonaro? Pô, esse cara é o que briga. Esse cara é o que tá ali fiscalizando, cobrando melhorias. Então, meu voto vai ser nele. Dos 15.000 votos que eu tive, claro, a maioria são pessoas que votaram no presidente Bolsonaro, óbvio. Mas eu conheço pessoas que falam comigo diariamente, falam assim, olha, não concordo com o que você prega na questão ideológica, dos seus costumes, mas eu votei porque você entendeu qual o papel do vereador. Isso que eu acho que é a importância na questão da democracia, você ter a questão do debate. O pensar diferente não quer dizer que você seja diferente totalmente da pessoa. Exato. Você tem ideias que convergem. E quando você fala na questão do legislativo, você está ali legislando para todos. Exato. Para a direita, para a esquerda. Você faz um papel ali em prol da sociedade no coletivo. E sem abrir mão dos seus princípios e valores. Exatamente. Ontem eu estava numa audiência que estava sendo presidida pelo presidente da comissão, que é do PSOL. Né? Aí, às vezes eu olho alguns parlamentares e falo assim, não quero nem chegar perto. Não quero nem ficar numa sessão com ele. Eu não quero nem conversar. Enquanto isso, a saúde está sem receber em Niterói. Se você não for... Né? E o único que está brigando é o vereador bolsonarista e o cara do PSOL. Aí eu faço o quê? Eu começo a bater no cara? Não. E ele sabe. Naquilo que a gente discorda, a gente vai sair no braço. Princípios, valores, contra o comunismo. Únicas, né? Mas existem pautas únicas. É uma pauta única. Óbvio, não é uma questão de direita ou esquerda, é uma questão de dignidade. Se falta salário para os profissionais da saúde, vai faltar atendimento. Exatamente. Com isso, o seu filho que é bolsonarista, né? Você que é bolsonarista, tem um filho e mora em Niterói e vai buscar ajuda, você não vai ter. Não vai ter. E você certamente não vai perguntar pro médico, você é Bolsonaro ou é Lula? Não, você quer que o médico atenda o seu filho. Na verdade, eu acho que essa polarização foi mais uma criação da mídia para você ter essa questão do que o PT vai bater. Eles tinham que ter alguém para bater. Sim. Então eles criaram a extrema-direita, na minha opinião. Sim. Radicalizaram os conservadores numa forma para ter um contraponto para ele, porque ele sozinho não ia conseguir fazer nada. Sim, a esquerda. A polarização, eu costumo dizer o seguinte, existem dois fatores da polarização. A polarização natural, ela existe. O que é a polarização? Ela é o posicionamento. O muro é do diabo, eu tenho a esquerda, eu tenho a direita. Eu tenho o bem e o mal. Eu tenho aquele que vai para o céu e aquele que vai para o inferno. Então a polarização, vou até dizer que alguns teólogos podem até questionar, é bíblico. Porque Deus, ele polariza as coisas, né? Aquele que não é filho de Deus é filho de quem? Aquele que não vai para o céu não vai para o além, vai para o inferno. Então assim, ou você fala, não tem como você adorar dois deuses. Isso é verdade. Dois senhores. Né? Ou você é doce ou é salgado, ou você é quente ou você é frio, se é morto, se é morno, estou a ponto de vomitá-lo. Então, assim, a gente aprende que você precisa ter um lado, você precisa se posicionar. Mas isso não quer dizer que você vá fechar os olhos para as pautas que é para o bem comum. Exatamente. Né? Então, meu irmão, olha só, nós somos um breve intervalo comercial aqui e eu estou aqui conversando com o vereador Douglas Gomes. Daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos falar sobre a política de Niterói. Aí o bicho vai pegar. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Você é escritor, você é escritora, não conseguiu publicar a sua história ainda? Transforme essa história num e-book. Nós da Logos fazemos isso para você, prático, rápido e alcança milhões de pessoas. Venha para Logos, a primeira editora totalmente digital de Niterói.
Estamos de volta com o CA News Entrevista. Está aqui do meu lado. Para quem entrou agora, o vereador Douglas Gomes, aqui de Niterói. Douglas, continuando o nosso papo, nós falamos do início, como começou tal, a questão da militância política, da questão conservadora. Agora vamos falar um pouquinho da cidade de Niterói. Niterói já é uma cidade que vem sendo governada há muito tempo pela esquerda, vamos falar assim. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos pela esquerda. E essa questão do eleitor conservador é uma coisa que está surgiu com o Bolsonaro, mas é uma coisa que Niterói está começando a pegar frente agora. Como é ser um vereador conservador de direita numa Câmara de Deputados, aonde a maioria da base é completamente vendida ao prefeito, e você tem 3 vereadores do PSOL, que é um contraponto com você ali em várias pautas identitárias. Como é, nesse primeiro momento, assim, da sua experiência lá, nesses 2 anos que você está com mandato, de encarar essa questão, sendo praticamente a única oposição na Câmara? A única oposição é a única voz conservadora na Câmara, né? São 21 vereadores aqui na Câmara Municipal de Niterói, eu sou o único vereador conservador, o único que defende as bandeiras, né? Nós temos alguns vereadores que, na época da eleição, estão nas igrejas pedindo voto, né? Dizem que são contra o aborto, né? Mas é o que eu disse no início, no outro bloco, né? Se você não assistiu, assiste lá. Ser conservador não é ser somente contra o aborto, não é somente ser contra algumas ideias da esquerda, tem todo um conjunto, um modo de viver, um estilo de vida, como o Membi muito bem colocou no primeiro bloco, né? Mas hoje, propriamente dito, eu sou o único vereador que defende essa bandeira, né? E o que trava, né, a esquerda ali é que eles nunca tiveram um vereador que fosse propriamente dito conservador, mas que trabalhasse mais que eles. Aí pegou eles na... Como bater num vereador que trabalha? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Né? Eu falo sobre qualquer assunto na Câmara Municipal. Está tendo agora uma audiência, nesse momento que a gente está gravando, está tendo uma prestação de contas de orçamento. Eu não estou lá, mas a minha equipe está lá. Quando eu chegar na Câmara, eu vou tomar parte de tudo que foi falado. Se você quer discutir sobre orçamento da cidade, eu falo sobre o orçamento da cidade, sobre qualquer ponto, todos os gastos, como poderia ser gasto de uma forma melhor. Eu vou discutir saneamento básico, vou discutir meio ambiente, vou discutir habitação, vou discutir saneamento, saúde, vou discutir transporte. Como bater em um vereador que defende isso? Então, assim, no início teve um grande embate ideológico, né? Eu sou o primeiro parlamentar condenado, né, a 1 ano e 7 meses de prisão. Teve um problema, saiu até na Globo, né? Globo. Eu sou o único parlamentar, única parlamentar condenada a 1 ano e 7 meses de prisão no Brasil por chamar um vereador de vereador. Exatamente. Né? Assim, biologicamente, não há o que se discutir. Exatamente. Agora, questão de comportamento, isso aí cada um com seu cada um. Eu nunca discuti comportamento. Eu discuto a questão da segurança. Por quê? Infelizmente, a gente tem um movimento hoje que não é consenso nem dentro da esquerda. Dentro da esquerda eles brigam. Existe um movimento feminista, eu peço até para que você jogue no Google agora, não é nada progressista trans usar banheiro feminino. Joga isso no Google que vai aparecer uma página feminista de esquerda, extrema esquerda, que se posiciona contra a entrada de homens biológicos, ou seja, travestis, no banheiro feminino. Ou seja, a própria esquerda bate cabeça com isso, né? E estava essa discussão em alta em Niterói e eu me posicionei. Olha, eu não concordo a partir do momento que você reconhece algo de uma forma que não é, você dá margem, dá brecha para que essa pessoa escolha fazer o que ela quiser. Né? Nós tivemos uma notícia, foi publicada pela Revista Oeste há 4 dias, né, de um homem que foi condenado na Inglaterra por estupro e em depoimento ele falou: eu me vesti de mulher para entrar no banheiro e estuprar as mulheres. Então, assim, isso gera uma insegurança, gera insatisfação e gera segurança. E eu falo o seguinte, e aqui eu sou bem aberto à discussão, né? Eu fiz uma audiência pública, eu convidei, né, o parlamentar do PSOL que é trans. Falei, olha, vem aqui, vamos conversar. A gente tem que entrar no consenso, a gente vive na sociedade, na mesma sociedade.
O que não pode é você impor. O que a gente precisa discutir é o que eles querem. Eles querem impor todas as pautas deles. Exato. E assim, nós temos... Eu até falei, olha, eu conversei com alguns travestis e falei, olha, vocês não se sentem confortáveis para entrar no banheiro masculino, por quê? Por quê? Ouvem piada, podem sofrer abuso? Ok, eu concordo com você. Nesse ponto eu concordo. Gera insegurança para você. Agora, o que não pode é, porque gera insegurança para você, você gerar insegurança para a maioria. Exatamente. Então, assim, vamos discutir a criação de um terceiro banheiro? A gente pode discutir. Óbvio. Sim, um banheiro, e não coletivo, um banheiro unissex, mas individual, né, para que gere segurança para quem está lá dentro. Exatamente. Para ambos os lados. Só que eles não querem. Infelizmente. Eles querem um tumulto, né? E atrapalha aquele que é trans e não é militante. Que existem pessoas que não tá na militância e só se enxerga de outra forma e problema é dela. O problema é dessa pessoa, a gente não tem nada a ver. Ser conservador não é a gente mudar a mentalidade da pessoa de forma que a gente obrigue essa pessoa a pensar como a gente. Não. A gente vai mostrar como é melhor ser conservador com os nossos exemplos. Exatamente. Se a pessoa quiser manter essa postura, que ela siga. Então, a partir desse meu enfrentamento, desse meu posicionamento, na verdade, teve uma decisão absurda, né? Uma juíza decidiu pela condenação, cabe recurso, estamos em recurso, né? E teve esse enfrentamento ideológico muito latente. Então, nesse primeiro ano, eu era o vereador do Bolsonaro, mas eu já mostrava trabalho, Aí eles foram reduzindo a pancada na pessoa, porque eles batem na pessoa, né? Mas quando viram que você estava defendendo bandeiras em prol da sociedade, muitas das vezes eram pautas deles, não pautas... que eles usurparam, né? Exatamente. Eles roubam até a pauta. Exatamente. Eles roubam até a pauta. E assim, eles batem, não importa o que se fala, importa quem fala. Exatamente. Então, o meu posicionamento, eles não batiam no meu posicionamento, batiam no Douglas. A partir do momento que eles viram que vai ficar ruim bater no Douglas. Por quê? O Douglas está fazendo o que a gente não fez há muito tempo. Está na rua, está fiscalizando, está ouvindo a população, está indo de encontro, a pessoa anda na rua. Vereador, a função do vereador, na minha concepção, é essa. Você tem que estar na rua, andando, e fiscalizar o Poder Executivo. A função básica do vereador é fiscalizar o Poder Executivo e fazer as leis. Isso foi muito bom, Emi. Eu tenho um orgulho dessa postura, né, que eu iniciei e sigo até hoje, que essa postura está transformando a Câmara Municipal. Uhum. Você vê hoje alguns vereadores cobrando. E pensam por quê? Tá vendo você fazer. Politicamente é horrível, porque eu fiscalizo os 52 bairros do município. Aqui existe reduto, né? Tem. Um bairro é de um vereador, eu entro em todos os bairros, fiscalizo todos os bairros, faço indicação para todos os bairros. Tive voto em todos os bairros. Tive voto em todos os bairros da cidade. E, assim, para eles estão vendo que a população do bairro deles estão falando do Douglas. Então eles estão começando a falar, a cobrar. O PSOL, né, antes era o partido que só falava em plenário e questão ideológica. Hoje estão começando a cobrar. Por quê? Porque eles estão vendo que tem gente que pode pensar ideologicamente junto com o PSOL, mas está acompanhando o trabalho do Douglas, mas está compartilhando o vídeo do Douglas. Por quê? Existe a grande parte da sociedade, ela não está preocupada com a questão ideológica. Uhum. Ela está preocupada se vai levar o seu filho na escola, se vai ter professor, que aqui em Niterói se vai ter vaga não acontece, se vai ter vaga na creche, mais de 3.500 crianças fora da escola, se vai ter médico no médico de família, se vai ter uma estrutura boa no hospital, né? Se a pessoa vai ser atendida com dignidade. Uhum. Assim pensa a massa, a maioria das pessoas. E claro, com esse trabalho a pessoa começa a me seguir. E a pessoa começa a ver os meus princípios e valores. O seu engajamento nas redes sociais é muito forte. Sim, não só aumentou no muito. município de Niterói, mas eu te acompanho no Twitter, tem visualizações suas, 100 mil, 200 mil visualizações. E eu tive 5 mil votos no Rio sem fazer campanha no Rio. Exatamente. Eu não fiz campanha no Rio. Então, eu tive voto em municípios que não deu tempo para ir. A gente não tive braço, não tive condição financeira de ir em alguns municípios. Né? E volto a dizer, esse resultado, algumas pessoas podem falar, mas você esqueceu a luta ideológica. Não, meus princípios e valores estão aqui, eu defendo. Só que, quando eu só falo da guerra ideológica, isso gera uma barreira. A pessoa que não está nem aí
para a questão ideológica, não vai seguir alguém que só fala de ideologia. Já me rotula. Agora, é o cara que vai no médico de família, é o cara que vai na escola. Eu vou começar a seguir esse cara. Começou a seguir. Agora, de 3 postagens que eu faço, de 4 postagens que eu faço, uma ideológica, a pessoa começa a absorver conhecimento. Que eu posto comparações do que a esquerda faz, do que a direita faz, do que é ser conservador, do que o comunismo deixou de legado para o mundo, que é legado de destruição e morte. Exatamente. Então a pessoa que não é ideológica, ela começa a absorver essa ideia, né? E começa Por quê? Porque não viu ali de cara um vereador de direita conservador, viu um vereador que trabalha, que faz aquele trabalho, mas que é conservador, e aí começa a ver, poxa, isso é ser conservador? Trabalhar, fiscalizar. Poxa, que legal, eu quero fazer isso também. Nós estamos pelo exemplo. Né? Exato. Não pela questão da bateção de boca. Exato. Assim. Quando for necessário, tudo tem hora. Tem hora que você vai precisar se posicionar e ir pra dentro. Beleza, porque mas... eles gritam. Eles gritam, eles berram, eles vão pra cima. Então, se a gente não tiver, do outro lado, uma pessoa que consiga ser aguerrida ao ponto de ser combativo contra essas pautas, também a sociedade vai ficar... Sim. Sem referência. Sim, e você pode ver que tem gente que não gosta da esquerda, mas se você for conversar, a pessoa até é de esquerda. Exatamente. Mas ela não gosta da esquerda por quê? Pô, aquelas mulheres botando o peito pra fora. Pô, o pessoal quebrando, black bloc quebrando tudo. Então, assim, a pessoa não gosta da postura, mas... E é uma pessoa que a gente consegue conversar. E chegou a hora de conversar. Vale lembrar. A eleição acabou. Nós temos pessoas que votaram no Lula. E votaram, às vezes, porque é esquerdista, e uma grande parte você não consegue conversar, mas tem uma outra grande parte que votou com nojinho, e votou com uma informação falsa da mídia. Exatamente. A gente precisa chegar nessa pessoa, dar informação certa, conversar sem gritar. Porque se você grita nesse momento, que não é hora de gritar, você afasta a pessoa. Eu acho que a hora agora, até por questão, ano que vem nós temos eleições para vereador e prefeito. Vereador e prefeito em Niterói. Então seria um ponto interessante a gente até dar uma pequena passada relacionada a isso, porque, como você falou, que estamos conversando com as pessoas, você está conversando, levando a questão do conservadorismo, da questão dessa filosofia de vida, e você está tendo uma adesão muito forte nas suas redes sociais. Chegou a hora da gente construir uma questão, ter mais vereadores de direita, conservadores, e tentar uma união desses conservadores para eleger um prefeito, para tirar esse poder de mais de 30 anos na mão da esquerda. Como é que você está vendo essa questão política em Niterói agora, nessa eleição que vai rolar no ano que vem? Bom, inicialmente, quando eu assumi o meu mandato, nos primeiros 6 meses, algumas pessoas já começaram a ver a minha postura e começaram a falar: olha, Douglas, você tem que ser o prefeito de Niterói. Você hoje eu acredito que você seja o ideal para estar à frente do executivo dessa cidade. E lá nessa época eu falava: olha, você é doido. Prefeito, eu falava isso, prefeito é fim de carreira, prefeito é coisa de maluco, ser ordenador de despesa é coisa de doido, não dá, sou muito novo, tenho que me preparar mais, né? Estou estudando, estou fazendo administração pública, me preparando, né? Só que a partir do momento que eu comecei a ver o tanto de recurso que Niterói tem e da forma que é empregada, eu falei: olha... Que não é empregada, né? Que é empregada de forma indevida. Indevida, exatamente. Então, assim, eu falo: olha, eu preciso ser prefeito dessa cidade. Eu não sei quando. Tá nos seus planos, então? Tá nos meus planos. Não sei se vai ser em 2024 ou 2028, não sei, mas tá dentro dos meus planos. Eu coloquei meu nome à disposição do PL. Hoje está sendo discutido alguns nomes, mas coloquei o meu nome à disposição. Mas hoje eu sou pré-candidato a vereador. Até pelo meu crescimento que eu tive na última eleição, 15 mil votos em Niterói, a chance é grande de eu ser um dos mais votados, até ser o mais votado, e conseguir puxar mais vereadores numa nominata. Que seria, na minha opinião, uma grande conquista. Sim. Mesmo que a gente não tenha um prefeito, mas imagina se eu entro e puxo mais um, mais dois. Já são 3 vereadores. E assim, aí o pessoal faz ali seus 3 e outro vereador entra também, são 7. Ah, Douglas, mas são 7, você está contando com o pessoal? Olha, quando é para dar porrada no prefeito, eles estão constrangidos e estão dando porrada junto.
Porque não tem saída, vai ter que dar porrada. Exatamente. Na questão ideológica, a gente sai no braço, não tem problema. Mas no que for bem comum, 7 assina a CPI. Abre a CPI. 7 assina uma convocação. Então, você consegue ter uma moeda de troca. Você consegue pressionar para que ações efetivas ocorram no nosso município. Então, a gente está discutindo, estamos conversando. Ser prefeito da cidade consta nos meus planos, mas a gente está analisando se o momento vai ser 2024 ou se isso vai ficar para depois. Mas hoje eu sou pré-candidato a vereador pelo PL aqui no município de Niterói. Douglas, infelizmente, aqui agora o nosso programa está chegando ao seu final. Eu quero agradecer a presença. O convite está aberto para você voltar novamente aqui, para a gente poder continuar esse papo sobre a política de Niterói e sobre os seus projetos. Eu acho que você tem muita coisa para mostrar em meia hora, é pouco tempo. Então, eu falo muito, né? Falo mais do que o apresentador. Parla, então tem que falar, né? O falar é falar. E aqui no meu programa não tem essa questão de censura. Aqui a pessoa fala o que quer. A gente costuma dizer que nós lutamos pela liberdade. A liberdade é liberdade para todos e nós temos o direito. Para todos e para todos não, né? Não, todos não. Isso aí como é que se diz? É para outro programa. Todos para mim é aquele negócio achocolatado você botar no leite. É uma discussão para outro programa. Exatamente. Meu irmão, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Quem quer seguir o vereador Douglas? VER Douglas Gomes. Tem que colocar tudo porque a gente está sendo perseguido, censurado. Então é VER, abreviação de vereador, VER Douglas Gomes. Gente, nós vamos ficando por aqui. Mas para quem está na internet, no YouTube, a gente continua aqui com a entrevista com o vereador Douglas Gomes. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Bom, então a gente já acabou aqui para a TV, então agora a gente está só no YouTube. Então agora a gente pode ficar até mais à vontade, Douglas. Porque como a gente está em TV, a gente tem um padrão e tal, tem que seguir. Cara, aqui em Niterói nós temos mais de 50% dos vereadores que são literalmente comprados pela Prefeitura de Niterói. Você sabe que eu sei e eu sei que você sabe. Mais de 70. Mais de 70. Então você está atualizando meus números. Cara, essa questão dessas secretarias regionais que tem aqui na cidade, não só as secretarias regionais, mas como várias outras secretarias que foram criadas, nós temos mais secretaria que a presidência da República, mais do que ministério. Cara, como é que você vê esse desperdício, cara? O que pode ser feito? O que está sendo feito? Se é ação judicial? Como a gente pode tentar, junto com o movimento da população, a gente acabar com essa farra do dinheiro público aqui em Niterói? Que é cabide de emprego, né? Isso que garante a reeleição e a manutenção do poder. Votando certo. Exatamente, mas... não tem outra forma, né? Porque, assim, a justiça, ele entende que é prerrogativa do executivo. Então, assim, o número de secretarias e é algo muito cansativo, é algo que me desgasta muito antes mesmo de ser vereador, né? De estar vereador. Algo que eu já batia muito e eu mantive essa postura e mantenho essa postura até hoje. Você falou que Niterói tem mais secretarias que ministérios. Bolsonaro tinha 22 ministérios. O Lula está com 37, quase Alibaba os 40 ladrões, quase batendo os 40. Quase batendo 40. A Dilma, se eu não me engano, acabou o governo, acho que com 43, foi o recorde. E Niterói tem 69 secretarias. 69 secretarias. E assim, as administrações regionais, elas foram criadas para de fato ser um cabide de emprego. Né? E a ideia da administração regional, se fosse para executar o serviço de ter um contato direto da população mais próxima... Seria uma ótima ideia. Seria uma ótima ideia. No Rio você chama isso de prefeitinho, né? Prefeitinho. Ainda tem, né? Subprefeitura. Eu, pelo pouco que eu pesquisei, pelo menos algumas, eu vi que funciona.
né? Você tem ali um representante da fazenda, você tem ali... Quando você... Pô, você mora na Barra, para você não ter que ir pro centro do Rio, Você tem toda a discutir uma questão lá. uma discussão na fazenda, alguma questão de IPTU, você vai na subprefeitura. Que é um braço da prefeitura. Tem todos os órgãos que tem na prefeitura, você tem lá. Essa ideia é muito boa. Por quê? Você evita que tenha esse deslocamento para o centro. Exatamente. Né? A questão de transporte é muito complicado. Então, é menos um carro que vai para o centro, é menos uma pessoa que vai entrar no ônibus para ir para o centro. Então, você descentraliza. Né? Só que, em Niterói, isso não acontece. Em Niterói, nós temos 17 administrações regionais, 321 pessoas, em sua grande maioria, que não trabalham. Um orçamento de 26 milhões de reais apenas para bancar salário de administração regional. O secretário ganha mais que o vereador. Ganha 17 mil. 17 mil reais. Mais que vereador. E assim... Ainda tem um subsecretário. Ainda tem um subsecretário, né? E é muito complicado porque está escancarado. Todo mundo sabe, o Ministério Público sabe. A Justiça sabe o que acontece ali. São ou vereadores que entraram de licença para assumir secretaria, ou os que são suplentes. Né? Eles abarcam ali, é fácil fazer nominato em Niterói, a máquina é fácil, porque eles colocam ali a sua nominata nas administrações regionais e não trabalham. Fica aqui um desafio. Pega os funcionários da regional e faz uma consulta na Uber. Se a Justiça fizer isso, vai ver que grande parte está rodando de Uber durante o horário de trabalho. Né? E assim, é cansativo, porque você tem toda essa máquina. Isso eu estou falando só de administração regional. Fora as secretarias, né? Que você tem Emusa. Secretaria do Clima. Não, do Clima que faz o quê? Para avisar que vai chover? Secretaria da Bicicleta. Coordenadoria da Bicicleta. E nós temos Emusa. 2 mil funcionários. E eu não sei quais são os... Quer dizer, agora eu sei que eu consegui uma planilha com o Tribunal de Contas do Estado, que agora me negou. Há 6 meses atrás me mandou. Mas eu fui pedir de novo, me negou. Estranho que tá voltando alguns... Com boas conversas entre... Não, tá voltando aqueles conselheiros que foram afastados da época do Cabral, do Rodrigo Neves, então retornaram pro Tribunal de Contas. Eu não sei se foram aposentados, mas eu sei que retornaram. Então assim, eu pedi de novo porque a Emusa presta informação para o Tribunal de Contas. Há 6 meses atrás, o Tribunal de Contas mandou. Só que ficou obsoleto, porque nos últimos 6 meses nós tivemos eleição. E teve uma farra de nomeação da Emusa. Né? Então, hoje eu não sei é por isso que negou. Quem está lá. Eu não sei quem está lá, não sei quais são os salários. Salários de até 20 mil, 30 mil reais na Emusa, sem trabalhar. Tem gente que mora fora do Brasil e está na Emusa. E você vê que a questão da saúde pública... Hospitais com goteira em UTI, salários de profissionais de saúde atrasados. Isso impacta diretamente a população. Quando eu falo isso, algumas pessoas falam assim, você é chato, você só fala isso. Mas eu vejo na página do cara, é o cara que reclama porque não tinha médico no hospital. Olha, quando eu pego 21 milhões de reais e boto nas regionais para pessoas que não prestam nenhum tipo de serviço, eu estou tirando de algum lugar. Eles ficam olhando a prefeitura, às vezes, a faltar uma rua e fazer um tapa-buraco, né? Tirando foto para o vereador, saindo na foto. Caminhando junto com aquele coletinho laranja. Então, assim, eu estou deixando de investir na saúde. Eu estou deixando de fazer o teto do Mário Monteiro, que desabou. Estamos com 4 leitos da Sala Amarela fechados porque o teto desabou. E eu estou avisando isso há 2 anos que ia desabar. E não fizeram. Deixa de reformar um médico de família do Engenho do Mato, que está fechado desde dezembro. Fechado porque eu avisei que o teto ia desabar. Há 2 anos atrás. Desabou, quase machucou uma enfermeira. Ponto de alguém morrer porque você encosta na estrutura de ferro, toma choque. Caramba. E eu avisei isso há 2 anos atrás. E aí, a Prefeitura de Niterói parece que vive de propaganda, né? Não, ontem... A propaganda que eles fazem parece que a cidade está... Maravilhosa. Não, eles têm um profissional da AutoCAD, que é um programa de criação, normalmente usado por arquiteto, por engenheiro, né? O Photoshop, vamos falar assim. Eles maquiam bem. Eles têm. Lembra aí como é que era... Coloca no Google. Obra da Moreira César, revitalização da Moreira César. Foi só um pedacinho. Pega... E o pedacinho não tem nada a ver com o que foi apresentado. Você pega aquilo lá, coloca no Google. Revitalização da Moreira César. Custou 13 milhões de reais. O projeto inicial era colocar todos os fios embaixo da terra. Uma demarcação impecável,
para faixa de pedestre, para cadeirante, com rampas. 2 anos depois da conclusão, ainda não tinha rampa no local. Aí eles tiveram que quebrar aquela pedra que é caríssima para fazer rampa. Então, assim, eles são sensacionais em propaganda, né? Mas claro, por quê? 30 milhões de reais por ano em publicidade e propaganda. E a empresa não foi a mesma empresa que deu propina no governo Cabral? FSB, a mesma. A mesma, né? da propina de Cabral. E eu costumo dizer, Emi, eu até estava falando agora, eu virei à noite alguns dias agora, lendo a delação do Cabral. Né? Lendo a delação do Cabral. E eu queria que o Rodrigo Neves tivesse a cara de pau. Eu queria ver, eu desafio o Rodrigo Neves ter a cara de pau de chamar o Cabral de mentiroso. O Cabral tá solto e de volta na política. Exatamente. Será que ele vai ter essa coragem de falar que o Cabral não é homem, que o Cabral... foi pra dentro dele. Foi. Será que o Rodrigo Neves vai ter coragem de falar que o Cabral mentiu em delação em 2019, quando ele afirmou que deu 250 mil pra FSB fazer a campanha do Rodrigo em 2012, que ele perdeu? Não, que ele ganhou. Foi a primeira que ele ganhou. Eu acho que não vai... Né? Não vai ter... Não vai ter essa coragem. Óbvio que não vai ter. E assim, quando você pega e você vê a informação, que o Cabral fala, olha, a FSB deu 250 mil, eu dei 250 mil do caixa da propina pra FSB fazer a campanha pro Rodrigo. Rodrigo ganhou. Depois, eu ajudei o Rodrigo com... mais 2 milhões no primeiro turno, depois mais 4 milhões no segundo turno. Tudo do caixa 2. Ele fala, tudo do caixa da propina. Do meu caixa, era do caixa dele, tá? Tinha outro caixa, era do caixa do Cabral. O Cabral bancou o Rodrigo Neves aqui em Niterói. Lembrando que o Rodrigo Neves foi secretário do Cabral, né, da Ciência Social. Então, assim... Lembrando que ele foi preso. Sim, então, assim... o que aconteceu? Quando o Rodrigo ganha a eleição... Em 2015, ele contrata a FSB. E ela está até hoje no município. Tem um processo judicial lá. Tem. Ministério Público, tem. denúncia. O Rodrigo é denunciado em 3 ações. Uhum. Tá na Prole junto com o Cabral, que é essa questão, né? A Prole, a FSB, essas empresas. Foi Marcelo Traça, Renato, esqueci o nome dele agora. Delataram o Rodrigo Neves. Tem a questão da Transoceânica, né? Superfaturada, mega, hiper superfaturada, né? Deveria ter custado 310 milhões, custou 500 milhões de reais. Uma obra que não atende a população. Não atende nada. É uma mega ciclovia. A única coisa que foi bom ali foi o túnel, mas é uma mega ciclovia, né? Os painéis de LED que nunca funcionaram nos pontos para dizer que horas de ônibus vai passar, nunca funcionaram, né? Cada estação dessa da Transoceânica custou ao menos 1.400.000. Que é um sobradinho, né? Um sobradinho com vidro que quebra toda semana e com um painel de LED que não funciona. Foi uma obra muito mal feita. Muito mal assim, e o Rodrigo Neves ele foi preso em 2018, né? Se não me engano foi 2018. A questão da passagem de ônibus. Eu tava perto da casa dele, tava dormindo na casa de um casal, um amigo nosso, e daqui a pouco, helicóptero, 6 da manhã. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí quando eu vi o helicóptero na Duque Estrada, eu falei, Rodrigo Neves. Prenderam o Rodrigo Neves. Né? Prendeu o Rodrigo Neves. Aí eu, caramba, bom, vamos lá. Passei até lá, fiz um vídeo, Rodrigo Neves ladrão, gritando. E quando eu vi no jornal, foi preso por qual motivo? Eu falei, foi Transoceânica, foi a Prole. Mas todo mundo achou que foi isso. Uma razão nova. Passagem de ônibus. Eu falei, a passagem de ônibus. Mas aí, olha como é que é o fio dessa... Pega o fio. Ele foi preso lá atrás, acusado de chefiar um esquema de propina, junto com os empresários do transporte daqui no município. Ou seja, na época foi preso o dono da Pendotiba e o dono da Engá, que na época era o presidente da Transoceânica e do consórcio Transnit. Eles desviavam dinheiro da gratuidade e repassavam isso com forma de caixa 2, dividia ali entre os chefões. Na verdade, é o subsídio que a prefeitura paga para as empresas de ônibus para poder ter barato. A empresa fala que rodou 10 mil, mas na verdade rodaram 3 mil gratuidades. Aí esses 7 mil... Isso explica também a quantidade de ônibus que tinha na cidade andando vazio para cima e para baixo. Muito. E agora é o contrário, né? Agora é o contrário. Agora não tem. Por quê? Hoje eu tenho feito um trabalho cobrando, né, fiscalizando as empresas de ônibus aqui do município e
depois eu parei para entender por que essas empresas não são penalizadas. Porque existe um esquema de corrupção até hoje.